Pronto. Boa tarde, então, pessoal. Após uma pequena pausa, a gente volta aqui com as apresentações. E hoje a gente vai falar sobre fine-tuning, né, de Large Language Models, com ênfase em Llama 2 e LoRa. O nosso grupo é composto por mim, Antônio Zambucci, pela Camila, pela Dayana e pelo Luiz. O Luiz ele está em viagem a trabalho, ele conversou com Casanova, ele participou de todo o trabalho, contribuiu muito. Inclusive, ele criou o programa de hands-on que a gente vai falar mais no longo da apresentação, então contribuiu muito e aqui fica nosso agradecimento a toda a contribuição que ele fez para essa apresentação. Então, começando, o que a gente vai falar hoje, especificamente? Vai ver uma breve introdução, vai falar sobre o LoRa, sobre o que é LoRa muito pouco, por falta de tempo, é muito intrincado a teoria do que é LoRa para a gente falar assim rapidamente na apresentação. Depois a gente vai ter uma parte de hands-on de LoRa e QLoRa, depois a gente vai falar sobre algumas aplicações usando o Llama 2 e QLoRa, e depois as conclusões. Então, começando, então os modelos, os Large Language Models, né, base, os modelos base, eles precisam de ajuste para aumentar a sua performance em relação a uma tarefa particular que a gente queira fazer, né? As formas mais comuns, né, de ajuste do LLM, a gente já viu em aula algumas delas, todas elas de certa forma, né, mas são o Prompt Engineering, Retrieval Augmented Generation, que é o RAG, e o próprio Fine-Tuning, que a gente vai falar mais hoje. Fine-Tuning às vezes é chamado de Transfer Learning, depende do contexto que a gente está falando. E uma atenção só, quem for pesquisar isso, muitas vezes, em vários artigos, a gente vê a palavra Fine-Tuning sendo aplicada para contexto geral de ajuste, ou seja, está englobando tudo isso aqui. Tá? Então, só tomar cuidado. Então, vamos lá. Prompt Engineering a gente já viu bastante. Basicamente, a gente não tem programação, não requer treinamento do modelo, a gente simplesmente usa o próprio prompt, o espaço que a gente tem nele, para contextualizar e esperar que esse contexto influencie nas probabilidades do texto que vem a seguir da forma que a gente queira. Então, a gente viu formas de fazer isso, como Few Shot, Chain of Thought, React. A gente chegou a ver isso em outras apresentações. Tem o próprio RAG, né, que é uma forma de incluir informação adicional ao treinamento, e isso é feito também usando o próprio prompt. Né? Então, a gente faz pesquisas on the fly, basicamente, em base de dados específicas e acrescenta o resultado dessas pesquisas no prompt de forma a aumentar as chances de responder sobre algum conteúdo específico. E é muito bom para aumentar a corretude das respostas, né? E essas duas formas a gente viu bastante quando a gente viu o Llama Index e o Llama LangChain, né? São frameworks que dão muito suporte para esse tipo de ajuste de LLMs. E aí vem Fine Tuning, que a gente vai ver hoje com mais detalhes. Ele, teoricamente, tem mais complexidade, né? Mas pode trazer uma qualidade maior. E quando a gente fala em complexidade alta, a gente está querendo dizer que ele requer um treinamento e que requer uma quantidade de dados razoavelmente grande para isso. Pelo menos é bastante trabalhoso. Então, no Fine Tuning, né? Então, é uma das técnicas para melhorar a performance do LLM sobre um domínio específico ou uma tarefa específica. E a gente pode definir, basicamente, o Fine Tuning como se fosse um método de ajuste que treina pelo menos um parâmetro interno do modelo. Normalmente, no mínimo, uma camada, né? Mas se ele treinar um parâmetro interno, a gente vai chamar de Fine Tuning, por essa definição aqui. Então, o papel dele é transformar um base model, né, de propósito geral, num modelo especializado em uma tarefa específica. A gente vai dar exemplos aqui mais para frente. É uma tensão, né, já indicando para os problemas em Fine Tuning é bom, os problemas onde ele não é bom. Então, Fine Tuning
ele não é bom para aumentar, não necessariamente ele vai ser muito bom para aumentar a corretude das respostas, né? Se a gente quiser dados factuais, provavelmente o RAG vai ser melhor para isso. Mas ele é muito bom, e ele é essencial e necessário para adaptar o modelo base para padrões novos de comportamento. Por exemplo, a gente pode ensinar o modelo base a ter um comportamento específico para funcionar como um chat ou para um Instruction Following Model. A gente pode treinar o modelo para ele entender padrões de e-mails, por exemplo. A gente pode treinar um modelo com fine tuning, fazer um fine tuning, né, para ensinar o modelo estilos de escrita, por exemplo, ficção, escrita científica, sumarização. A gente pode pedir para ensinar ele a escrever com o estilo de um determinado autor, ou escrever com o estilo de uma criança, vamos supor. Então, para essas coisas, o fine tuning é bom. E também, especialmente, para ensinar novos formatos, por exemplo, de dados ou linguagem de programação. Para ele se adaptar a esses novos padrões, ele é muito bom. E agora, de uma forma mais lúdica, né? Então, vale a pena toda essa complexidade de treinar, de conseguir os dados do treinamento, treinar e ajustar os parâmetros no LLM base? Por que a gente não vai usar Prompt Engineering ou RAG, né? E aí a analogia que a gente faz de forma brincando, né, essa analogia que foi feita como uma brincadeira é a seguinte: imagina que a gente vai no dentista, ser atendido por um dentista. Quem que a gente vai preferir? Uma pessoa que vai agir como dentista, que é uma pessoa que tem conhecimentos gerais sobre várias coisas e que a gente vai falar para ela: imagina que tu é um dentista e age como um. A gente vai num profissional assim, ou a gente vai num profissional que também tem conhecimentos gerais e que tem acesso a toda a literatura disponível sobre odontologia. A gente poderia ir num dentista com esse conhecimento, ou a gente poderia ir num dentista que foi treinado realmente em como se comportar como dentista, como atender o paciente, como segurar os instrumentos, além do conhecimento que ele teria sobre odontologia em si. Esse seria o profissional que a gente faz analogia com o modelo após o fine tuning, né? Os modelos de fine tuning são importantes não só para adaptar o comportamento que a gente quer, mas também porque modelos menores após o fine tuning se comportam muitas vezes melhor do que um grande modelo sem fine tuning para determinada tarefa, para tarefa-alvo. Por exemplo, no paper do GPT-3, eles mostram que o modelo de 1,3 bilhões de parâmetros do Instruct GPT fornece respostas melhores para seguir instruções do que o modelo base de 175 bilhões de parâmetros. Então, é mais uma motivação, né, para realmente fazer um fine tuning. E acho que a gente tem uns exemplos, como qual é no final das contas, né, como o fine tuning vai influenciar nas respostas que o modelo vai dar. Então, a gente tem dois exemplos aqui, um do GPT-3 Base Model, comparado com o GPT-3 após fine tuning para seguir instruções. Então, o prompt é igual, né? Tell me how to fine tune a model. Então, aqui, nitidamente, o usuário gostaria de ter uma resposta sobre como funciona o fine tuning de um modelo. Só que o base model, como ele não foi treinado para um determinado comportamento, ele é treinado com a distribuição, né, com as probabilidades do que vem a seguir. Ele, em vez de responder, ele continua fazendo perguntas sobre esse assunto. How can I control the complexity of a model? How do I know when my model is done? Então, ele completa com essas frases que estão dando mais perguntas, em vez de responder a nossa instrução especificamente. No modelo já com fine tuning, a gente tem o comportamento esperado para ele. A gente alterou os pesos do modelo pós fine tuning, de forma que as probabilidades que o modelo vai gerar sejam compatíveis com o que a gente espera, né? com a resposta que a gente quer. A gente quer uma resposta a essa instrução. Então, após o fine tuning, ele responde: fine tuning a model involves adjusting the parameters of the pre-trained model. Então, ele responde a pergunta de fato, né?
Um outro exemplo aqui, a gente pede para o GPT-3 explain the moon landed to a 6-year-old in a few sentences. E aí, em vez de ele explicar, né, ele segue, né, pedindo outras explicações. Então, ele explica a teoria da gravidade para uma criança de 6 anos, explica a teoria da relatividade para uma criança de 6 anos em poucas sentenças. Então, ele continua fazendo perguntas, em vez de responder o que a gente quer, né, seguir a instrução. Após o treinamento, ele, dado o mesmo prompt, ele responde de forma meio lúdica aqui, como que ocorreu o pouso na Lua, né? Então, ele se comporta bem melhor. E aí existem 3 formas de a gente fazer o fine-tuning. Elas são complementares, podem ser usadas em sequência uma da outra. A gente pode fazer o fine-tuning de forma semi-supervisionada, supervisionada e através de reinforcement learning, de aprendizado por reforço. Quando a gente fala de treinamento semi-supervisionado, a gente está falando em treinar o modelo mais ou menos da mesma forma que a gente fez o pré-treinamento. A gente passa texto adicional para ele e ele vai aprender com a própria estrutura do texto. Então, a gente continua usando um Autoaggressive Language Model, treinando dessa forma. E aí, os casos de uso onde o treinamento semi-supervisionado é adequado são para casos onde a gente quer, por exemplo, imitar um estilo de escrita de algum autor. Então, a gente passa textos daquele autor, faz o treinamento semi-supervisionado em cima daquele texto, e a partir desse momento ele vai começar a ser capaz de replicar, né, o estilo de escrita daquele autor. Uma outra forma de treinamento, de fine-tuning, é a supervisionada. Então, a gente precisa de treinamento com pares, né, de inputs de entrada e saída, né? Dada uma entrada a ser desejada, a gente tem que criar essa base de dados. Esse é o modo de treinamento mais popular, provavelmente, de fine-tuning. E ele tem essa questão do dataset, né? A gente precisa fazer uma curadoria bem feita, criar os datasets específicos para a tarefa que a gente quer. Então, no exemplo, é quando a gente quer treinar ele treinar o modelo base para se comportar como um struct following, né? Um request response model. Então, a gente basicamente vai criar o dado, né? E o dado a gente vai ter um prompt template, tá aqui à esquerda, né? Então, o prompt template vem com uma, digamos assim, o que a gente às vezes chama de system, né? O texto que vai contextualizar o modelo. Aí vem uma pergunta e uma resposta. Então, esse é o template. Essa questão do template é importante porque a gente vê em vários lugares, né? Para aumentar, quando a gente até vai fazer engenharia de prompt, a gente muitas vezes vê documentação de como fazer isso, quais palavras usar, e isso tudo vem em função dos prompts templates que foram usados como dados de entrada do treinamento supervisionado do fine-tuning. Então, nesse caso aqui, esse template funciona dessa forma, aí a gente vai transformar esse template nos pares de input e output que a gente quer, né? Então, aqui a gente tem uma pergunta e uma resposta, e a gente vai passar isso como X, isso como Y, para o treinamento supervisionado, e fazer o fine-tuning do nosso modelo. E aí tem o fine-tuning como o reinforcement learning. O reinforcement learning é uma área ligeiramente, uma área, uma sub-área, talvez, do machine learning, pode-se dizer, e ela tem um modelo específico, né, de entender o mundo, onde a gente tem estados, ações, tem modelos de reforço baseado em premiação, né? Então tem a função de reward, os estados, as ações, e a gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso aqui, porque foge um pouco do nosso contexto. Mas o caso mais especial disso é
é o que a gente vê muito nos treinamentos, que é o Reinforcement Learning with Human Feedback, que é utilizado principalmente para aumentar a segurança do modelo, né? Para ele se comportar de uma forma justa, etc. E aí, além das formas de treinamento, a gente tem as formas de lidar com os parâmetros durante o treinamento. Então, a gente tem... Essas formas são geralmente exclusivas, a gente não usa as duas formas de uma vez. Em um determinado modelo, a gente usa uma ou outra. E a gente chama de Full Fine Tuning e Parameter Efficient Fine Tuning, que a gente vai chamar aqui rapidamente de PEFT. Então, no Full Fine Tuning, a gente treina todos os modelos, ou todos os parâmetros do modelo, ou quase todos. Conceitualmente, ele é simples, né? Basta treinar todos os modelos, fazer o treinamento e deixar ele corrigir todos os pesos. Tem um problema que é comum em Fine Tuning, e especificamente em Full Fine Tuning, que eles chamam de Catastrophic Forgetting, que é ao treinar determinado dado adicional, o modelo base perdeu um pouco da capacidade que ele tinha a respeito do conhecimento geral dele, né? Então, esse é um problema do Full Fine Tuning, e um problema principal que ele é computacionalmente muito intensivo, né? Principalmente para modelos grandes. E aí tem a outra forma de Fine Tuning, que a gente chama de PEFT, Parameter Efficient Fine Tuning, que onde a gente treina apenas um subconjunto dos parâmetros do modelo original. Ou a gente acrescenta layers, mas com poucos parâmetros, ao modelo original. Então, são essas duas formas aqui, basicamente, que ele ocorre, treinando um subconjunto do modelo ou adicionando pesos ao modelo e treinando somente esses novos pesos. Então, como a quantidade de pesos a serem treinados é menor, o PET usa só uma fração da memória, do poder de computação e da capacidade de storage necessária durante o Full Fine, necessária comparado com o Full Fine Tuning, né? Então, é menos computacionalmente intensivo. E aí, dentro do PEFT, né, a gente tem alguns tipos, os mais conhecidos são o Last Layer Fine Tuning, Adapters Low Rank Adaptation, que é o LoRa, que é o que a gente vai ver com mais detalhe hoje. Então, no Last Layer Fine Tuning, o que acontece é que normalmente a gente adiciona um ou mais camadas no final do modelo base e treina essas camadas, ou retrena a camada final do modelo base, sem adicionar nenhuma camada a mais. Então, essa forma de fazer também está bastante suscetível ao Catastrophic Forgetting, e computacionalmente ele é bem mais eficiente que um Full Fine Tuning, mas ele é limitado em relação ao que ele pode atingir de qualidade. E aí tem os adapters. Adapters é uma outra forma de fazer o Parameter Efficient Fine Tuning, e basicamente, assim, resumidamente, o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui a arquitetura do transformer original, né? Mode Head Attention, Full Connected Layer, as normalizações, e o que a gente vai fazer é adicionar à arquitetura original do transformer layers, né? Layers que a gente chama de adapters. Então, a gente vai adicionar todo o resto do modelo fica congelado durante o treinamento, e a gente vai treinar somente os pesos dos adaptadores. E os adaptadores são redes convolucionais com funções de ativação, né? E pode ter mais de uma camada totalmente conectada, né? Então, esses são os adapters. Um problema dos adapters eles realmente reduzem bastante a quantidade de parâmetros a serem treinados, são efetivos no treinamento, mas ele tem um grande problema, que é o tempo de inferência. Depois desse treinamento, a rede possui o adapter, né, o adaptador, em sua arquitetura. E esses adaptadores, eles não têm a mesma capacidade de paralelismo, por exemplo, dos transformers. Então, eles, além de ser uma camada a mais, a paralelização é mais difícil. Isso causa demora na inferência. E demorando mais a inferência, é mais custo, né, para o modelo, para um determinado modelo funcionar. Vai precisar de mais computação. Esse é o grande problema do adapter. E aí vem o Low Rank Adaptation, que é o que a gente vai falar agora, em mais detalhes.
e vai ver que ele tenta endereçar os problemas que a gente viu anteriormente, né, de catastrophic forgetting, o uso de recursos intensivo de recursos computacionais, o tempo de inferência. Isso tem bastante implicações práticas, inclusive no deploy dos modelos de linguagem em produção. Então, vamos continuando. LoRa, né? Low Rank Adaptation. Então, esse é um paper que foi recente, 2022, né? E, assim, de forma geral, então, ele tenta as motivações, né? Ele tenta ultrapassar os problemas que os outros tinham, né? Contornar os problemas obtidos pelos outros. Então, o fine tuning, muita memória, muito esforço. No last layer, ele não funciona bem na opção de last layer, né? Do PEPT, ele não funciona muito bem para todos os casos, então ele é limitado. E o adapter tem um problema de inferência. Então, ele tenta resolver esses problemas e ser uma alternativa a elas. Então, tentando mostrar de forma simplificada o que é a ideia do LoRa, né? Então, vamos pensar que a gente tem uma camada, onde a gente tem uma entrada X, de dimensão D, os pesos, uma matriz de pesos, e uma saída Y de dimensão K. A dimensão da matriz de pesos é D vezes K. Então, multiplicando o Y de saída vai ser igual a W vezes X. Né? Multiplicar a matriz pelo X, a gente vai obter o Y. A gente, após o fine tuning, vamos pensar pensando aqui hipoteticamente no full fine tuning. A gente vai fazer um fine tuning de todos os parâmetros do modelo. Então, a gente vai ter uma nova matriz WF, né? Que tem o mesmo tamanho de W. Então, após o fine tuning, a gente continua dessa forma. X multiplica, WF multiplica X, vai gerar a saída Y, já com fine tuning. Mas a gente pode olhar para esse processo de fine tuning e reescrever ele da seguinte forma. A gente pode pensar que a matriz WF ela pode ser escrita como a soma da matriz original de peso, do modelo original, do base model, mais uma matriz de delta W. Então, a matriz delta W tem o mesmo tamanho de W, a gente soma as duas e obtém a matriz de fine tuning. Então, aqui é só manipulação, né? A gente não está realmente fazendo nada, só está vendo o que seria uma matriz de fine tuning em função da matriz original e de uma matriz de delta. E aí a gente pode ir um pouco mais à frente e imaginar que o Y ele pode ser ele é equivalente, né? W mais delta W vezes X é equivalente a W vezes X mais delta W vezes X. Esse diagrama representa isso. Então, a gente pode entrar com X, multiplicar por W, obter uma saída, multiplicar X, multiplicar por delta W, obter uma outra saída, somar essas duas saídas, isso aqui vai ser igual ao Y. E aí a gente pode dar um passo a mais e imaginar que essa matriz delta W pode ser reescrita como uma multiplicação de duas matrizes. Então, se eu tiver uma matriz D por R e uma outra matriz R por K, a multiplicação dessas matrizes vai recuperar a matriz delta W que eu tinha. Então, a gente pode imaginar que a gente tem essas duas matrizes, né? E o processo continua igual, a gente vai somar W com o resultado de A vezes B, que é o próprio delta W, e vai ter o Y, vai obter o Y. E para ficar de acordo com o diagrama que o próprio paper usa, a gente pode reescrever simplesmente essa multiplicação A vezes B dessa forma aqui, que é a forma que o paper usa. A gente vai inicializar, no processo de treinamento, essa matriz A como uma distribuição normal, e matriz B como zeros, mas isso aqui é um detalhe. E dessa forma, então, a gente pode chegar andando aqui, né, em tudo que a gente viu. A gente tem o Y, que é o W mais delta W vezes X, que é igual a WX mais delta WX, que vai ser igual a WX mais ABX, desde que a gente consiga fatorar delta W em duas matrizes A e B. Que isso é sempre possível, né? A gente tem que achar as matrizes A e B que geram o delta W. E aí a gente tem reforçando que o tamanho da matriz A é D vezes R, o tamanho da matriz B é R vezes B, né? E aí, no caso do
do LoRa, ele utiliza um parâmetro alfa aqui, que é um hiperparâmetro de treinamento do modelo. Ele não é um parâmetro treinável, ele é um hiperparâmetro. Então tem esse alfazinho aqui, só para a gente lembrar que no hands-on ele vai aparecer lá com parametrização dos modelos do LoRa. E aí a gente vem no seguinte ponto. Então a gente só simplesmente aqui até agora reescreveu tudo. Reescreveu o que seria uma matriz, o processo original de multiplicar x por WF com a matriz de fine tuning. Então a gente reescreveu dessa forma aqui. Mas o que isso aqui tem de benefício, né? Então a gente pode imaginar se R, essa dimensão R aqui, for muito pequena, em especial se ela for muito menor do que o mínimo entre D e K. Vamos supor um caso extremo, onde R é igual a 1. Se R for igual a 1, a gente vai ter o tamanho de parâmetros aqui dessa matriz, vai ser igual a D, né, mais K. Então a gente vai ter a quantidade de parâmetros em laranja igual a D mais K. E a quantidade do W é igual a D vezes K. Então, se a gente agora, em vez de treinar toda a rede, treinar apenas esses parâmetros aqui em laranja, congelar o W, a gente vai, teoricamente, conseguir realizar o mesmo processo de fine tuning, só que em vez de propagar, de treinar e retropropagar o gradiente em W, a gente vai retropropagar o gradiente somente nos parâmetros A e B. Se R for muito pequeno, a gente vai ter muito menos parâmetros para serem treinados. E essa é a principal ideia do LoRa, é que eles fazem uma hipótese que R é pequeno. Mas aí da onde que vem isso, né? Então, o R pode ser visto como, de certa forma, como o rank da matriz, né? Qualquer matriz, as suas colunas, elas vão ter um rank. O rank é a quantidade de colunas linearmente independentes da matriz. Então, uma matriz que a gente chama de full rank é uma matriz onde a quantidade de colunas, no caso aqui, colunas linearmente independentes é igual a K. E algumas matrizes que não têm full rank, a gente chama de rank deficiency, elas têm um rank menor do que o full rank. Então, a gente, teoricamente, poderia reescrever essa informação a partir das colunas linearmente dependentes apenas. Então, esse R aqui, quando o rank é muito menor que o full rank, a gente tem uma chance de representar esse conhecimento de forma reduzida. E da onde que o pessoal do LoRa assim, imaginou que isso pudesse acontecer, né? Então, existem dois trabalhos anteriores que analisavam justamente como se comportavam, né, as funções de objetivo, como a gente poderia medir a dificuldade de um problema, e eles vieram com o conceito de intrinsic dimension, né? E a gente pode, e aí o LoRa justamente utiliza intrinsic dimension, e sobre as lentes, né, do intrinsic dimension, ele chega à hipótese de que o rank pode ser baixo. Então, a gente vai ver rapidamente a inspiração do LoRa nesses trabalhos. O que aconteceu? O primeiro paper desses dois aqui, o primeiro paper, ele buscava estudar o que ele chama de objective landscapes, né, que são as funções de erro, né, as funções a serem minimizadas durante o treinamento. Então, aqui tem um exemplo esquemático de uma função de erro em função dos parâmetros do modelo. Aqui o modelo com 2 parâmetros. E aí o treinamento vai descer com um gradiente descendente ao longo dessa superfície até chegar no mínimo local ou global. Essa função de erro, o Objective Landscape, que ele chama, ele depende exclusivamente do conjunto de dados, um treinamento supervisionado, pelo menos, e do modelo de machine learning que a gente está lidando. Então, quando a gente olha para a função de erro, aqui tem o squared error, mínimo squared error, por exemplo, a gente vê que ele é escrito dessa forma, onde a gente tem o y chapéu, o erro, né, que o modelo entrega em relação à saída esperada,
né? E então, Y é o dado, né? Tem a ver com dado. Então, o primeiro parâmetro aqui do qual o Objective Landscape depende. E o Y chapéu depende do modelo, porque o Y chapéu é o que o modelo vai responder em função do X de entrada. Então, dado um dataset, um modelo específico de machine learning, a gente tem um Object Landscape definido e fixo. E quando a gente vai para muitas dimensões, que é o caso aí dos nossos modelos, né, com bilhões de parâmetros, a nossa intuição em relação ao comportamento dessas funções, ela podem ser um pouco enganosas. Isso é o que o paper comenta, né? Em especial, a gente fica imaginando alguma coisa dessa forma aqui que a gente vê em 3D aqui, né? Com dois parâmetros e a função de erro. Que a gente vai ter os mínimos locais, né? Os mínimos globais, que a gente vai ter que percorrer isso, e a dificuldade toda é fugir dos mínimos locais. Mas quando a gente está em uma dimensão muito alta, o que a gente vê é que a maioria dos pontos críticos não são mínimos locais, nem máximos locais. Eles são pontos de Sela. Pontos de Sela são pontos em que em uma dimensão ele é um mínimo, vamos supor. Mas em várias outras dimensões, ele tem saídas que a gente poderia continuar com gradiente descendente e fugir desse mínimo, desse ponto crítico. Exemplos de superfície de Sela, né? Então aqui a gente tem o local mínima, local máxima e um ponto de Sela aqui nessa superfície de Sela bem famosa. O ponto de Sela é esse ponto aqui, onde o comportamento dele, a gente tem alguma derivada parcial dele, ele é mínimo, mas em outra dimensão, ele tem uma fuga ainda que continua descendo. Então, quando eles fazem essas análises, eles mostram que aqui tem outros exemplos de superfícies com pontos de Sela, né? E aí ele comenta aqui no paper que a gente tem que ter mais medo de encontrar grandes planícies, digamos assim, do que pontos de local mínimo durante o nosso treinamento. A dificuldade é fugir desses pontos de grandes planícies, digamos assim. E aí, quando eles começam a analisar o formato dessas funções de erro, né, desses Objective Landscapes, eles fazem uma pergunta. A gente usa normalmente, bem, para conseguir bons resultados nas nossas redes neurais, a gente usa muitos parâmetros quando as tarefas são complexas. Isso é um fato empírico. E aí a pergunta que vem é, seria a quantidade de parâmetros um bom indicador da dificuldade do problema? E aí eles estudam um pouco isso e chegam à conclusão que não, pelo menos nem sempre. E o que eles propõem? Eles propõem um processo de treinamento que é uma análise empírica que eles fazem, né? Baseado em várias evidências que são teóricas, mas eles propõem uma análise empírica. Então eles propõem um novo processo de treinamento, que eles chamam de Random Subspace Training. Basicamente, o que significa, como funciona esse processo de treinamento, né? Vamos supor aqui, a gente tem um modelo, nesse caso aqui, um modelo tridimensional. T igual a 3, a gente tem 3 parâmetros, só para poder ficar visível no diagrama, né? E a gente, em vez de realizar o treinamento gradiente e descendente em cima desses 3 parâmetros, dessas 3 variáveis, a gente vai criar um novo espaço de parâmetros de dimensão menor. Aqui a gente vai ter um Dzinho igual a 2 nesse caso. A gente vai criar um espaço de parâmetros D igual a 2 e vai treinar em cima de variáveis que nesses dois eixos aqui da dimensão D igual a 2. Então, a gente não vai usar os parâmetros originais do modelo, vai usar uma outra parametrização menor. E a gente vai pegar esse espaço 2D e vai projetar em cima do espaço original, nesse caso aqui 3D. Então, esse desenho aqui significa isso. A gente vai treinar nesse espaço em cinza escuro, que está projetado em cima do espaço 3D. Então, a partir de parâmetros, desses dois parâmetros no espaço cinza, a gente consegue chegar no parâmetro θ no espaço 3D. E aí o que eles veem é que eles treinam nesse espaço reduzido e eles imaginaram a seguinte situação. A gente vai aumentando D
aos poucos, começa com D baixo, vai aumentando D, até a gente atingir um resultado compatível ou muito próximo do treinamento tradicional que foi realizado em cima da dimensão total. Então, peraí, só para deixar claro, a gente vai comparar um treinamento realizado da forma tradicional, ou seja, está em cima do parâmetro do modelo original. Então, a gente vai ter isso como baseline, vai pegar os resultados obtidos com o melhor treinamento em cima desses parâmetros originais, e agora vai realizar uma sequência de treinamentos com D de forma projetada, com um Dzinho menor do que o D grande, e crescendo sequencialmente. Aí o que eles fizeram foi isso aqui. O que a gente está vendo aqui é aqui no eixo Y, a gente vê a performance do modelo treinado da forma tradicional, com todos os parâmetros. E aqui seria o melhor resultado obtido por esse modelo treinado da forma tradicional. E aí ele começa com o Random Subspacing Training. Aí ele vai pegar uma dimensão baixa, aqui 1, vai fazer o treinamento, projetar de volta no espaço do parâmetro original e vai ver quanto que ele conseguiu de treinamento. Esse aqui é o resultado relativo. Com D igual a 1, ele simplesmente conseguiu um resultado muito abaixo do treinamento obtido com todos os parâmetros. Quando ele vai aumentando a quantidade de parâmetros, ele vai obtendo resultado nenhum. A rede simplesmente não consegue treinar. De repente, tem um crescimento rápido e, ou seja, em determinado ponto aqui em determinada dimensão de treinamento nesse espaço menor, nesse Dzinho, ele consegue um comportamento muito próximo do modelo original. Então, isso é uma coisa, assim, um resultado, para mim, surpreendente, né? E achei bastante interessante, porque eu sempre imaginei que realmente a quantidade de parâmetros era necessária para o problema, era realmente associado ao problema. E eles estão mostrando aqui que não. E eles chamam isso de intrinsic dimension. Então, é a dimensão intrínseca daquele objective landscape dado pelo dado e por um modelo específico. Então, aquele modelo específico, vamos supor, tivesse N parâmetros, ele pode ser treinado com muito menos parâmetros de uma forma a trazer ótimos resultados. Então, e aí a ideia do LoRa é basicamente, assim, o pessoal que imaginou o LoRa se baseou muito nesses trabalhos aqui. Tem muito teste empírico comprovado, com vários modelos diferentes, vários problemas diferentes. Inclusive, o segundo paper desses papers aqui que a gente estava olhando, esse segundo paper usa o conceito de intrinsic dimension para analisar fine tuning especificamente, entender por que o processo de fine tuning funciona com poucos dados em geral, quando comparado com o dado de treinamento do pré-treinamento. E aí eles testaram em vários problemas, não necessariamente linguagem natural no primeiro momento. Foi o segundo paper que direcionou para problemas de linguagem natural. E aí uma questão interessante, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui para esse problema aqui do humanoide, onde a gente tem um problema de reinforcement learning, a gente tem que descobrir quais são as ações que a gente tem que atribuir a cada articulação aqui do humanoide, de forma que ele consiga se manter em pé num ambiente sujeito à física toda, uma física do mundo real. E a gente compara esse problema aqui com o problema do MNIST, que é um dos problemas mais clássicos de classificação, né? Onde dado números escritos à mão, imagens de números escritos à mão, a gente tenta entender que aquela imagem representa um determinado algoritmo. Então, um algoritmo de classificação clássico. E eu, olhando para mim, eu sempre imaginei que o problema do humanoide ia ser muito mais complexo do que o de MNIST. Quando eles fazem a análise do intrinsic dimension, não é exatamente assim. Por exemplo, o que a gente está vendo aqui no resultado do paper é que eles treinaram o MNIST com uma fully connected network e com uma rede convolucional. Então, como a gente viu lá, o Objective Landscape depende do modelo e do dado. Então, quando a gente tem um modelo diferente, a gente tem um Objective Landscape diferente. Então, aqui são dois Objective Landscapes diferentes,
E quando a gente analisa cada um deles, a gente chega a uma dimensão intrínseca com aquele processo de random subsampling, onde a gente tem, para essa rede fully connected, o D maiúsculo, a quantidade de parâmetros original da rede, é de quase 200 mil parâmetros. E a gente vê que a gente alcança 90% da performance dessa rede treinada com 200 mil parâmetros da forma tradicional, a gente chega a performance de 90% apenas com 250 parâmetros. Então, o Intrinsic Dimension, medido dessa forma empírica, proposta pelo paper, é de 750 para o problema de MNIST com um Fuller Connected Network. Uma outra coisa que eles fizeram é, dado essa família de modelos baseado em Fuller Connected Network, aumentando simplesmente, não mudando a arquitetura da rede, mas aumentando a quantidade de parâmetros, aumentando a quantidade de layers, eles percebem que a quantidade de parâmetros vai aumentar, né, porque eu vou aumentar a quantidade da rede Fuller Connect, mas o Intrinsic Dimension continua igual. Então, para uma família de modelos com determinadas características bastante semelhantes, aumentar os parâmetros não muda o Intrinsic Dimension, digamos assim, do problema. E usando uma Convolutional Network, ela possuindo 44 mil parâmetros, o Intrinsic Dimension desse novo landscape, Objective Landscape, é de 290 parâmetros somente. Então, isso aqui é impressionante, é uma diferença muito grande, né? Bastante. Oi, desculpa, alguém vai fazer uma pergunta? Não. Tá. Eu achei bem interessante e impressionante. E aí, outra coisa que eu achei impressionante também, que o nosso sentimento, pelo menos o meu sentimento a respeito desses dois problemas aqui, se mostrou equivocado. Pelo menos nos cálculos do Intrinsic Dimension do humanoide, uma rede totalmente conectada, de 166 mil parâmetros, o Intrinsic Dimension foi de 700 apenas. Então, indica que, de certa forma, digamos assim, segundo esse conceito, o problema humanoide é mais simples do que o problema de MNIST. Um precisa de 700 dimensões para ser resolvido e o outro precisa de 750. Bem, então, quando eles olharam para esse estudo, né, de Intrinsic Dimension, olharam para o segundo paper, que avaliou esse conceito de Intrinsic Dimension para fine tuning especificamente, o que o pessoal do LoRa fez foi, para chegar, né, nessa ideia aqui que a gente viu antes, de forma simplesmente manipulando as matrizes, mas para eles terem essa ideia de chegar nessa fatorização, eles fizeram a hipótese, baseada então no Intrinsic Dimension, eles fizeram a hipótese, será, se os modelos originais têm Intrinsic Dimension baixo, será que a matriz ΔW, que é essa matriz aqui, né, antes da fatorização, será que ela também tem um Intrinsic Rank baixo? E aí, se isso for verdade, a gente vai ter um Rzinho pequeno aqui, e aí a gente vai ter os ganhos do LoRa justamente porque a gente vai ter uma quantidade de parâmetros das matrizes fatoradas muito menor do que a quantidade de parâmetros associados à matriz W original. E aí, então, vem exatamente essa implicação, né, que um Intrinsic Dimension baixo implica num rank baixo das matrizes. Então, os papers já tinham levantado essa questão, eles analisaram mais a fundo isso e concluíram que sim, fizeram vários testes empíricos e concluíram que realmente, empiricamente, a gente percebe que o R baixo é suficiente para reconstruir aquela função, aquela matriz ΔW que a gente precisa para fazer o fine tuning de um modelo. Então, bem, aí eu não sei se ficou claro o impacto que isso tem, né? Realmente, então, voltando só aqui ao LoRa. A ideia do LoRa é representar dessa forma, separar as duas matrizes, W e ΔW, refazer o ΔW através da multiplicação de duas matrizes e apostando que essa matriz ΔW tem um rank baixo, a gente consegue fazer essa fatorização com um Rzinho muito pequeno. E aí, com isso, a gente pode fazer um treinamento de fine tuning, congelando os pesos originais da rede, do modelo base, e treinando apenas uma quantidade baixa de parâmetros que é dada por essa fatorização aqui. Então, essa é a ideia final do LoRa. E aí é onde que o LoRa, como que isso acontece dentro dos transformers, né? Então, se a gente olhar aqui para
uma arquitetura transformer básica, assim, já um pouco modificada, mas ainda assim uma estrutura básica, a gente vê que a gente poderia treinar parâmetros nessas três layers aqui de transformer. O paper do LoRa, ele resolveu atacar só o módulo de attention. Então, se a gente for dar um zoom aqui do módulo de attention, que é esse que está aqui desse lado, a gente vai ver que a gente tem esses layers com pesos que podem ser treinados, né? WV, do velho key e query, né? do attention, e o resultado final aqui. E dentre esses, o LoRa deu mais atenção, fez mais estudos aplicando o LoRa apenas às matrizes WV e WQ. Ele fez testes com todas, mas a maioria dos exemplos foram feitos em cima da aplicação de LoRa em WV e WQ. E aí a pergunta que vem, né? Qual é o rank ótimo, né, para LoRa? E aí fizeram vários testes com vários problemas, e aqui a gente está vendo um dos exemplos. Ele usou esse benchmark Quick SQL. Aqui, né, a gente tem em qual matriz de pesos ele aplicou LoRa. Então, aqui aplicou só a matriz de query, aqui a matriz de query, a matriz de valor, e aqui a todas as matrizes do attention. E aqui os resultados obtidos aumentando o rank daquela fatorização. Então, A e B, né, um rank 1, rank 2 até 64. O que a gente percebe aqui é que para essa aplicação aqui é bastante impressionante, que com rank igual a 1, a gente consegue os mesmos resultados praticamente no benchmark obtidos quando a gente chega com rank igual a 64. Ou seja, parece realmente que o intrinsic rank desse problema de fine tuning, ele realmente é muito baixo para esse determinado problema aqui. E aí isso acontece com esse outro modelo de teste também. Então a gente vê com rank igual a 1, a gente já conseguiu já é suficiente praticamente para representar esses dois problemas. Eles comentam que eles não esperam que o rank igual a 1 funcione para tudo, pelo contrário, até deve ser um rank maior. Acho que usualmente a gente começa com 8 quando vai fazer uns testes de parâmetro. E isso tudo depende de uma premissa, que é a preservação do ponto de início. Então, a gente considera que os pesos da rede original, o W original da rede do base model, ele já está muito próximo da solução que a gente quer para a nossa tarefa final, né? Que a gente quer ajustar o modelo para uma determinada tarefa, que os pesos originais já estão muito próximos dos pesos finais ajustados. Então, com essa premissa, a gente realmente vai conseguir um R mais baixo. Mas nem sempre isso acontece. E aí, quando a gente foge um pouco dessa distância aqui, né, dos pesos originais não estarem tão próximos assim da solução ajustada, provavelmente o ranking vai ser maior. E então, resumidamente, os benefícios do LoRa, né? Ele reduz bastante, porque aquele R é baixo para a maioria dos casos, ele reduz bastante o overhead de treinamento, né? A sobrecarga de treinamento durante o fine tuning. Porque como a gente tem menos parâmetros treináveis, a gente vai precisar de menos memória para os gradientes, então a gente não precisa armazenar os gradientes da matriz W, a gente só precisa armazenar os gradientes dos parâmetros A e B. Então ele contribui muito para a diminuição do uso de memória. Ele não tem tempo de latência, que como tem o adapter adiciona uma camada extra no transformer, né, que vai ficar lá durante a inferência. O esquema do LoRa permite que a gente coloque em produção, a gente treine pensando, deixa eu voltar aqui, a gente treina dessa forma e calcula explicitamente esses pesos aqui, que vão dar o WF no final, né, o delta W no final. Então a gente treina assim, mas quando a gente põe em produção, a gente pode somar W com o resultado de delta W e colocar em produção já uma matriz só, que é o WF. Então, a gente treina, faz o fine tuning com poucos parâmetros, mas a gente põe em produção para fazer a inferência uma matriz só, que já é o WF final.
Então, isso permite que a gente resolva aquele problema do adapter, que é o problema de aumentar o tempo de inferência. Isso aqui é algo bastante importante. E também ele permite outras coisas, assim, o uso criativo, digamos assim, da existência dessas duas matrizes, né? Permite que a gente ponha em memória a matriz do modelo original, W, e a gente possa ter pares de AB para várias tarefas, subtarefas específicas, né? Para onde foram treinados e feitos fine-tuning específicos. Então, se a gente quer fazer inferência para uma determinada tarefa, a gente pode somar o A e o B daquela tarefa ao W, gerar um novo valor de W, fazer a inferência para essa tarefa específica. Se a gente precisar trocar de tarefa, a gente pode pegar os novos valores de A e B, que são pequenos, então a gente vai ter pouco parâmetro para armazenar na memória da GPU, subtrai o parâmetro antigo A e B do valor de W corrente para obter o W original, e aí soma os novos valores de A e B da segunda tarefa ao W original, e assim a gente consegue ter apenas em memória a quantidade de memória suficiente para armazenar W, a quantidade de memória suficiente para armazenar A e B de cada uma das tarefas especializadas que a gente quer, e consegue fazer a troca em tempo real para inferência, né? Então tem essa vantagem também. Tudo isso tem a ver com como botar em produção, né, o modelo de fine-tuning. E aí, os resultados de performance, nada disso faria sentido se os resultados de qualidade do modelo fossem ruins, né? E aí eu não vou entrar, até para não me alongar muito, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque essas tabelas a gente já viu várias vezes, e o que importa aqui é que a gente conferir que os resultados são bons. Aí a gente vai pegar dessas várias testes que eles fizeram em diversos benchmarks, a gente vai focar nessa parte específica. Então, aqui ele pegou o modelo base do Roberta, o Roberta Large, e comparou com outras fine-tunings. Então, aqui é o full fine-tuning do modelo Roberta. Ele treinou com 125 milhões de parâmetros, foi full fine-tuning, né? E alcançou um determinado índice aqui nesse benchmark. Quando a gente treina com o LoRa, a gente vai treinar apenas 0,3 milhões de parâmetros, ou seja, é um treinamento muito mais leve do que esse treinamento aqui do Full Fine Tuning, e obtém basicamente o mesmo resultado. E aí isso a gente pode ver aumentando o tamanho do modelo base, a gente vê essa mesma discrepância aqui na quantidade de parâmetros original do Full Fine Tuning para a quantidade de parâmetros utilizados pelo LoRa. Ou seja, realmente aquele R, na prática, eu posso testar vários R's, e a gente chegou num R que permite treinar com muito menos parâmetros do que o parâmetro original. E obter o mesmo resultado. Aqui, no caso, está até um pouco melhor. Então, ele mostra e faz vários testes com vários modelos com GPT e mostra que os resultados são bons. E aí, agora, a gente vai falar rapidamente do Kelora, porque... Deixa eu saber que horas são. Porque o Kelora... Não vai dar tempo de explicar o Kelora com muitos detalhes. Então, basicamente, o que o Kelora faz? É um paper de 2023, desse ano, desse grupo aqui de pesquisadores, em especial Jim Detmers. E o que o Kelora faz? O Kelora, bem, esses autores, eles têm um trabalho extensivo em quantização de LLMs. Já tem vários anos trabalhando com isso, propuseram vários tipos de quantização ao longo do tempo. E o Kelora, especificamente, o que ele faz é introduzir quantização no coração do LoRa. Então, ele pega ali, digamos assim, o framework do LoRa e inclui quantização lá dentro. E a gente não vai falar dos detalhes, porque não vai dar tempo, mas basicamente eles criam um novo formato quantizado, que eles chamam de NF4, que é um passo a mais, né, numa outra forma de quantizar, que eles chamam de K-bit quantization, criado pela mesma equipe, pelo mesmo grupo de pesquisa. Então, agora é um 4-bit quantization que dá o NF4. Eles desenvolvem outras técnicas de quantização e dequantização, que eles chamam de double quantization, que eles vão aplicar dentro do LoRa, e eles fazem essa parte de quantização bloco a bloco. Aí, infelizmente, não vai dar para entrar em detalhe, para entender direitinho como isso funciona. Ele é muito intrincado, a explicação, né, do LoRa, do que é LoRa, o trabalho de quantização, ele é muito intrincado, tem a ver com
com, digamos, com a distribuição dos pesos esperada dos pesos de uma matriz. Em geral, eu espero que a matriz seja tenha uma distribuição normal, com média zero, e aí, supondo isso, a gente consegue fazer uma quantização NF4 rápida e eficiente, com pouco erro, digamos assim. Então, é uma série de coisas que não daria tempo de entrar aqui em detalhe. E, basicamente, então, em uma linha, o que a gente tem no QLORA se a gente pegar o LORA, que seria essa função aqui, onde a gente só trocou aqui a ordem das multiplicações para ficar igual ao paper do QLORA. Então, a gente tem no LORA que a gente vai ter o final da rede igual à multiplicação da entrada pela matriz original, mais a multiplicação da entrada por uma matriz que fatoriza ΔW. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui e vai quantizar alguns termos. Na verdade, vai quantizar quase tudo. A gente vai representar o Y com BF16, o X de entrada com o formato DF de floating point 16 também. E aí, a gente vai, nesse W aqui, representar o W por um processo de quantização, onde a gente vai pegar o W original em FP32, em 32 bits floating point, e armazenar ele em 4 bits. Então, toda a teoria ali de quantização e elaboração do NF4 entra aqui para perceber, né, e validar que essa perda que ocorre na quantização do W não afeta o resultado final do modelo. Então, ele vai quantizar o Y, quantizar o X, de certa forma, e a quantização mais poderosa vai ser feita em cima do W. E ele ainda vai aplicar uma etapa de double dequantization, que ele chama, e a gente não vai entrar em detalhe, e o X, de novo, aqui representado em float 16, e os zeros, que são os parâmetros treináveis, continuam sendo representados em um ponto flutuante de 16. Então, o grande ganho mesmo é em quantização e no armazenamento necessário, a diminuição da quantidade de memória necessária para armazenar o W. E aí a gente tem uma boa indicação do poder que o LoRa pode trazer quando a gente olha, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente está olhando para os modelos do Llama, então o Llama de 7 bilhões, ele ocupa 6,9 GB de memória em GPU, o Llama de 13 bilhões de parâmetros ocupa 11 GB, e assim vai. E a gente está vendo aqui a quantidade de memória utilizada, mas de forma normalizada, né? Em porcentagem. Então, quando a gente olha para o Llama, durante o treinamento do fine tuning do Llama de 7B, a gente vê que quase 75% da memória é gasta para armazenar o próprio modelo, que são os pesos W congelados, né? Isso usando LoRa. Usa LoRa, ainda assim gasta 35% com os pesos do modelo. E aí o LoRa vai entrar aqui diminuindo, né? Então, aqui, esse vermelhinho aqui são os pesos do LoRa, aqui os gradientes do LoRa, e em verde o custo de memória do próprio otimizador. Sem o LoRa, esse está o vermelhinho aqui, e o W aumenta muito, né? Porque o W no LoRa é compatível com o vermelho, e o W sem o LoRa, o laranja sem o LoRa, ele é compatível com esse azul aqui. Então, usando o LoRa já tem uma diminuição grande, só que ainda assim o W o LoRa não afeta no W, o tamanho do modelo que vai em memória. E aí o que a LoRa entra justamente quantizando isso aqui para 4 bits e diminuindo drasticamente essa quantidade aqui de memória necessária durante o treinamento para armazenar o modelo. Então, os benefícios do QLoRa, né? Então, ele proporciona um aumento adicional de redução de memória, que o LoRa já trazia, mas agora é um aumento mais drástico, né? Ele preserva a qualidade do modelo, eles fizeram vários testes também qualitativos e percebem que, assim como no LoRa, o QLoRa mantém a qualidade do modelo e ele é aplicável a vários tipos de modelo. Então, aqui a gente acaba essa parte, né, mais introdutória e explicação da teoria do QLoRa, do LoRa, e dando só um gostinho do que é o QLoRa, e agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte de hands-on. E aí eu vou passar a palavra para a Daiana, e eu não sei, Daiana, se eu continuo compartilhando a tela, que prefere compartilhar, como é que prefere? Pode ser, deixa eu só virar o ventilador aqui. Sim, sim.
Desculpa, que esse fone aqui está baixo. Ai, figurar o ventilador aqui dentro fica atrapalhando um pouco. Bom, essa parte do hands-on, ela foi toda construída pelo Luiz, né? O Luiz, como o Antônio bem comentou no início da apresentação, ele não pôde estar presente por conta de uma viagem ao trabalho, e aí, mas ele participou muito ativamente, inclusive toda essa construção foi realizada por ele. Então, meu papel foi muito entender e reproduzir o que ele fez, e aí explicar todo o trabalho que ele realizou. Pode passar para mim, por favor. Bom, aí primeiro ele contextualiza, né, ele abre a apresentação falando que, né, se você quer fazer um ajuste fino, se você quer fazer uma fine tuning no modelo, a primeira coisa que você se pergunta é qual é a base de dados que eu vou usar para fazer esse ajuste fino. E aí existem, se for um ajuste fino assim, muito específico, pode ser que essa base de dados ainda não exista, então é necessário que você mesmo construa a sua própria base de dados, mas dependendo do ajuste fino ser realizado, o Hugging Face, ele tem uma parte ali só com base de dados que podem ser utilizados para diversos tipos de ajuste fino. E acessando essa parte do Hugging Face, a gente pode observar que existem mais de 80 mil datasets lá, e você pode fazer filtragem para o tipo de modelo que você vai treinar. Então, é possível chegar no Hugging Face e escolher ali, por exemplo, datasets voltados ali para o Llama 2. E eu vou pedir para passar, que de fato ele usa, né, um dataset lá do Hugging Face, mas aí depois tem outras contextualizações. Bom, outra coisa também que chamou bastante atenção que assim, o modelo que foi usado para treinamento foi o Llama de 7 bilhões de parâmetros, que é o menor dos três modelos de Llama. A gente tem o 7, de 13 e o de 70. Então, assim, o de 7 já foi bem desafiador. Ele chama atenção para essa parte, que apesar do Llama 7 bilhões ser o menor modelo dos três ali, ele ainda assim é muito, muito pesado. E isso existe muito recurso computacional. Na máquina, ele chama atenção assim, para uma máquina local. Essas máquinas que a gente está acostumado a usar no dia a dia, né? Máquina de uso pessoal, não consegue rodar esse modelo, não dá para baixar, ele é muito pesado, ainda que quantizado, não é viável. E então ele fez uso do recurso do Colab. E ainda assim foi bastante desafiador. Ele chama a atenção que até ele chegar no modelo de idiomas que ele conseguisse baixar, ele passou por alguns modelos ali do Hugging Face, até que ele chegou em um que ele conseguiu ali, depois de alguns ajustes, de alguns desafios, fazer com que o modelo rodasse. Pode seguir, por favor. Bom, e aí qual era o desafio que ele se propôs a resolver com o fine-tuning usando o Llama 2? Na primeira parte da apresentação, né, da primeira vez que a gente veio trazendo aí a informação sobre o Llama, a gente chama atenção para o fato de o Llama ser praticamente treinado no corpus em inglês. E aí existiram ali algumas informações falando que existiam outros idiomas fazendo parte, feita ali uma medida, mas basicamente o Llama foi criado para ser usado em inglês. E aí, qual é o desafio? Será que o Llama é capaz de falar francês? E aí ele achou esse desafio bem interessante, e a primeira coisa que ele fez, abriu o chat do Llama, escreveu uma frase em inglês e pediu para o Llama responder essa em francês usando 20 palavras, que é esse exemplo que ele coloca na apresentação. Bom, o Llama entendeu, retornou ali com a quantidade de palavras solicitada por inglês. Ele entende, ele traz ali uma resposta sobre o assunto, mas ele não responde em francês, ele ainda continua respondendo em inglês. Pode passar, por favor. E aí ele fez um outro desafio um pouco maior. Agora ele queria um texto ali de 200 palavras sobre o Luís XI e ele trouxesse... meu francês é péssimo, mas dá para perceber alguma coisa ali. Então, ele queria um texto histórico, um modelo clássico de 200 palavras sobre o Luís XI que tivesse crítica de historiadores. Já é uma solicitação ali mais robusta. O Mariano entendeu, trouxe o texto,
de 200 palavras ali, porém, aí em inglês. Então, a gente percebe claramente que o Gama, sem o fine-tune, ele responde em inglês. E aí, até colocou o link embaixo, né, Gama 2.aí, se alguém tiver curiosidade, testar, que realmente ele vai fazendo as respostas em inglês. Então, o desafio é, será que a gente consegue fazer com que o Gama fale em francês? Pode passar, por favor. E aí começa toda a parte de configurar o Colab para poder treinar o modelo para ver se ele aprende a falar em francês. Então, primeira parte, né, é baixar as bibliotecas necessárias. Então, tem a biblioteca aí do Bits and Bytes, que é para a parte de quantização, tem a biblioteca de transforms, que tem as APIs, né, que a Dagoni fez para poder a gente conseguir acessar os modelos transforms, tem a biblioteca TRL, né, que é o pacote Python de Transformer, Reinforcement Learning, né, para aprendizagem por reforço, e tem o Accelerate, que é para poder ali, é um pacote da Interface, pelo que eu estava vendo, é para poder otimizar o uso da GPU, ele melhora essa performance do uso da GPU. Então, a partir dessas bibliotecas, desses pacotes, né, ele vem baixando as bibliotecas. A PET também, que ele usa, é onde foi como o Antônio estava explicando ali no primeiro momento, é através desse pacote que a gente tem o método LoRa ali, que vai ser usado. O TRL, que é onde vai ser, de fato, vai trazer a biblioteca que a gente vai usar para treinar o modelo. Pode passar, por favor. Então, basicamente, assim, para poder treinar o modelo, assim, em teoria, é simples. Não que seja, não que dê certo assim facilmente, mas é simples, porque a gente não precisa, de fato, implementar nada. As bibliotecas, elas já vêm prontas, né? Então, o que a gente pode ver nessa imagem é que ele passa ali o nome da, da base de dados que ele vai usar, né? Que é uma base de dados todas em francês, aí só fazendo um adendo, ele pega essa base de dados do Hugging Face, porém ele percebe que o modelo dá erro quando ele tenta a primeira vez rodar. Aí percebe que a base de dados está com erro, porque o ideal é que a base seja separada por linhas, e ele percebe que a base está separada por vírgulas, então ele teve que fazer esse tratamento manual na base de dados para poder conseguir que o modelo lesse esses dados. Depois você tem você salva, né? Você, no caso, ele teve que corrigir a base, subir essa base de dados para o Colab. Embaixo a gente tem ali o nome do modelo, né? Que é o Gama 2, 7 milhões de parâmetros, chat, Hugging Face. E aqui embaixo ele coloca o nome do modelo, que vai ser o nome do modelo refinado, né? O nome que o modelo vai receber após o ajuste fino. O tokenizer, teve até uma discussão, né? Eu lembro que quando a gente se reuniu antes da apresentação, um pouco antes assim, de viajar, e aí eu fui atrás de informação porque assim, não fazia muito sentido construir um tokenizer para o Gama, porque esse Gama já foi vitrinado, ele provavelmente ia ter um tokenizer próprio, e aí, pelo que eu fui perceber, era aquilo que estava sendo desconfiado mesmo, que estava sendo discutido. Esse auto-tokenizer, ele, a partir do modelo, tanto que ele recebe como parâmetro o nome do modelo, ele traz o tokenizer já para aquele modelo, ele consegue resgatar esse tokenizer do modelo. Pode passar, por favor. Essa parte, essa etapa 3, né, é a parte da quantização. Até então, a gente está ali, a gente ainda não chamou o modelo, a gente só está passando mesmo os nomes das variáveis, e aqui a gente configura para poder fazer a quantização, ou seja, para poder baixar o modelo de forma que a gente consiga carregar ali na GPU do Colab. E aí, como a gente pode observar, os parâmetros da configuração, a gente fala que vai ser em 4 bits, então tem ali, né, carregar em 4 bits true. Tem essa segunda linha também, que a gente fala qual tipo de quantização de 4 bits que vai ser usada. E eu tentando rodar aqui no Colab, eu não consegui que ele terminasse de treinar a tempo. A única coisa que eu fiz diferente do Luiz foi nessa última linha, que ele colocou, ele citou como false, e eu botei uma quantização dupla, que seria recurso. Ele economiza um pouco ainda mais de GPU se a gente bota esse parâmetro como verdadeiro.
E aí, sobre o modelo, ele traz as informações do modelo e outras configurações assim, que normalmente são padrões. Pode, pode seguir, por favor. Uma vez feita a configuração do QLORA, agora a gente vai usar os parâmetros do LoRa. Esse parâmetro alfa, primeiro, eu li no artigo, ele fala que é um padrão de escala. Eu confesso que até anotei aqui porque ele fala que é um fator de escala para as matrizes de peso, que ajusta a magnitude do resultado combinado, saída do modelo, mais adaptação de classificação baixa. Confesso que eu não entendi. Daiane, Também, posso só mostrar lá o slide que tem o alfazinho? Bem rápido. pode, claro, claro. Eu confesso que eu lembro até que o Luiz estava falando que ninguém também tinha dado uma resposta muito clara, eu também não. Hum, uhum. Sim, eu Esse vi parâmetro alfa esse aqui. alfanumérico, mas assim, o R fica muito claro, né? Porque o R tem a ver com o número de linhas ou colunas linearmente independentes da matriz. O alfa, a sacada dele ainda não, assim, não sei se não sei se ele Eu viu não muito. vi ele dar muito ênfase ao alfa. Eu acho que é mais o fator de ajuste mesmo. Talvez facilite alguma coisa no treinamento, eu não sei. Mas ele até fala que uma coisa importante na hora de comparar os hiperparâmetros, e principalmente variar o R, ele fala para manter o alfa constante, escolher um alfa, manter ele constante ao longo dos treinamentos de R para a gente poder fazer uma comparação adequada entre os resultados. Ele comenta alguma coisa assim, mas acho que ele não dá Eu vi muita, algo mais ou menos algo muita parecido, importância, mas. não. E eu vi também que, tanto uma coisa que o Luiz chamou a atenção, quando ele estava explicando todo o processo de treinamento que ele fez, que a galera seta esse parâmetro como 16. Então, assim, ninguém consegue explicar fundo onde que ele exatamente influencia, mas, assim, o recomendado é usar o valor 16 para esse parâmetro. O dropout, né, a probabilidade ali de zerar o neurônio, se esse neurônio não estiver agregando muito valor na rede, e esse R, que é o famoso rank lá, que o Antônio comentou, enfatizou bastante, e aí a galera fala assim, usa 64 se você estiver usando quantização de 4 bits. Para quantização de 4 bits, um bom R é a partir dos 64. Então, no geral, a galera coloca esse R64. Assim, não tem uma explicação muito bem definida do porquê. Se você for usar quantização, se não for usar, se for usar só o hora puro, é possível usar um R menor, um R a partir de 8, mas se for utilizar a quantização de 4 bits, é pedido que seja um R maior, um R a partir de 64. Em seguida, tem a parte dos argumentos, né, do treinamento, mas isso não tem a ver exatamente com o modelo LLM. Isso daí, na verdade, são parâmetros até, os argumentos até usados no projeto em treinamento. E também tem ali a velocidade do treinamento, o número de épocas usadas, a saída para onde vai ser salvo, e normalmente isso também é padronizado. Essas informações já vêm padronizadas também. Pode passar, por favor. Pode passar para mim. Bom, feito toda essa configuração anterior, depois de ter ali, preenchido todos os argumentos, é a parte de fato do treinamento. Então, ele chama essa função SFT Training, né? Então, o módulo que aparece ali, aquele modelo básico que a gente já tinha passado anteriormente, o dataset também, a gente já tinha passado ali anteriormente, o path.config, né, que é o path de parâmetros, que é onde a gente chama ali as configurações do LoRa, que é um dos métodos path que existe, o tipo dataset, né, texto, o tokenizer também, a gente já tinha resgatado lá na função do auto-tokenizer, e os argumentos que foram esses últimos argumentos ali utilizados até em Deep Learning, a gente já tinha preenchido anteriormente. E seria aí, em seguida, o treinamento de fato. Essa parte do treinamento, ela leva ali um tempo, eu já estou aqui com mais de uma hora, eu queria até mostrar um exemplo funcionando,
aparentemente não apresentou erro, mas não consegui concluir a tempo de apresentar aqui. E feito o treinamento, ele salva esse modelo refinado nessa variável refined model. Aí pode passar, por favor. E aí que é a parte interessante, né? Se a gente for olhar new model, ele vai trazer o modelo base junto com o LoRa Config. E o LoRa Config é justamente esse modelo refinado. É uma das coisas bastante interessantes quando são utilizados no método LoRa, né? O método LoRa, ele congela os preços originais, aquele modelo Gamma 2, e ele constrói ali o que a gente chama de um módulo. Então, ele acaba sendo bem interessante por isso, porque você pode fazer vários módulos diferentes. Nesse caso, o nosso módulo foi para ensinar o modelo a responder em francês, mas poderia ter utilizado outros tipos de módulo. Então, a gente acaba contornando aqueles problemas que o Antônio veio falando, né? A latência de inferência, a questão do esquecimento catastrófico, e aí você também pode gerar módulos diferentes, dependendo do contexto, da necessidade, do interesse. E aí ele começa a fazer o teste. Óbvio, né? Como a gente está usando o Colab, não vai gerar aquela interface gráfica de um bate-papo, porque a gente vai usar ele prompt mesmo, vai ser linha de código. E, e aí ele faz um texto de entrada. Só chamando a atenção para o texto de entrada, o texto de entrada no dataset, ele vem com o rumo, aí vem o que o mano lá fala, como se fosse uma conversa, depois vem o assistente. E entre o rumo e o assistente vem essas três hashtags ali no meio. Então, o que é sugerido? Já que você fez um fine tuning, então faça solicitações para o prompt que sejam muito parecidas com o que você está treinando, já está ajustando o seu modelo. Então, ele faz isso ali na hora de colocar o texto. E esse device que fuda zero é para usar a GPU, apenas para isso. E aí ele faz o primeiro teste, que é exatamente o mesmo teste que ele tinha feito lá no início, e pode voltar ali anteriormente. E aí ele pede para gerar ali. É que aqui eu estou saindo dessa resposta, mas ele já começa ali a responder em francês. Pode ir para o próximo, por favor. E aí ele também faz aquele outro desafio maior do Luiz 11, e aí ele termina ali a solicitação para o prompt com 3 hashtags para poder facilitar ali, né, ter a ver com ajuste fino. E aí agora, dessa vez, ao contrário do que aconteceu anteriormente, ele faz aí um texto histórico no estilo clássico, ele também coloca a especificação de 200 palavras, e dessa vez o modelo está ali respondendo em francês. E isso aí mostra, né, que o Fine Tuning funcionou nesse caso, foi possível conseguir fazer o modelo falar ali, né, responder em francês as nossas solicitações. Pode passar, por favor. Então, ele vem ali avaliando as saídas do modelo após o ajuste fino, né, que trouxe os bons resultados, comparado com o original. As respostas foram completamente escritas em francês, e ali o modelo refinado mostra ali o poder do fine tuning, né, que de fato funciona esse fine tuning. Pode passar. Bom, agora eu vou passar para a Camila, que ela vai falar das aplicações do texto para SQL. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Não, Então, beleza. agora melhorou. Tá. Dando sequência ao exemplo de fine tuning que a Dai trouxe aqui pra gente, a gente trouxe outro exemplo focado em texto para SQL com o LoRa. Aí aqui eu não vou trazer muito essa parte teórica que o Antônio e a Dai já trouxeram, então para ser algo mais dinâmico mesmo, para mostrar mais os estágios, as etapas de um artigo do Medium que fizeram exatamente isso. Pode passar para mim, por favor. Bom, dando um pequeno contexto do assunto, sem repetir muito o que o Casanova explicou na última aula, o texto para SQL é uma tarefa de traduzir uma consulta em linguagem natural do usuário para SQL.
Então, essa tarefa é muito interessante por ser útil na grande maioria dos dados que a gente encontra, né, que geralmente estão presentes em banco de dados relacionais. E a ideia da apresentação é usar um LLM para isso. E aí já tem alguns artigos na internet, principalmente no Medium, como eu estava falando. E aqui a gente trouxe 2 exemplos do que as pessoas falam, do ChatGPT e do Bard, para dar uma comparação antes de entrar no Llama. Então, ambos o ChatGPT e Bard são capazes de fornecer instruções de SQL e também eles dão umas explicações em cima das queries retornadas. Mas é claro que, como a gente tem visto, né, quando você aumenta a complexidade dessa pergunta, da query que vai ser retornada, eles aumentam os erros. Com query simples, eles performam bem até com uma boa precisão, mas quando você aumenta a complexidade, já vem alguns errinhos. E aí, além do retorno da query, eles também têm aquela diferença que os dois explicam dúvidas sobre a query, explicam passo a passo assim, da query, mas o Bard ele é mais conciso, mais simples, o ChatGPT realmente ele aprofunda mais essa explicação, mas ele já tem esse comportamento, essa diferença de comportamento em outras temáticas, não somente no texto para SQL. Mas é a pergunta que fica, e o Llama 2? O Llama 2, ele faz isso bem? Como é que ele está em relação a isso? Pode passar para mim, por favor. Então, como a gente sabe, né, os LLMs de código aberto são uma opção cada vez mais viável, confiável, então as pessoas estão buscando bastante para fazer as suas aplicações. E é o ideal que a gente conseguisse utilizar o Llama 2 para essa finalidade também, de texto para SQL. E aí, como vocês devem estar lendo já no exemplo da tela, ele não é muito bom para gerar SQL. E aqui no exemplo é um teste simples do Llama de 7 bilhões de parâmetros, que a gente dá a estrutura da tabela e pede somente um filtro. A gente só pede que filtre por 148. E aí o retorno do Llama 2 não é certo, dá um retorno errado. O retorno certo é o que está aqui embaixo. Então a gente já consegue ver que para um teste simples, o Llama 2 de 7 milhões de parâmetros já não funciona tão bem quanto o GPT e o Bard para esse teste simples, só de um filtro, só de um where, eles funcionam bem. Pode passar para mim, por favor. E aí o objetivo do artigo do Medium. Então aqui a gente trouxe, ele é um tutorial, né? E tem exatamente esse objetivo que eu estou falando. Basicamente, fazer um fine-tune no Llama para que ele tenha melhores saídas de SQL a partir da linguagem natural. E aí o autor, ele usa o LoRa para fazer isso, né? O fine-tuning com LoRa. Pode passar, por favor. E aí, nesse tutorial, a gente precisa de alguns ingredientes. Ele realmente, esse tutorial, é que nem uma receita mesmo. Então, quais ingredientes a gente precisaria para fazer o fine-tuning no Llama para texto PSQL? Basicamente, a gente precisa, que nem o exemplo da DAI, a base de dados, né, que a gente vai utilizar para treinar. O modelo base, que no nosso caso também é o Llama 2 de 7 bilhões de parâmetros, o menor modelo do Llama. Usar o LoRa para o fine-tuning. E uma coisa interessante que é o model, que eu vou falar já mais o que significa esse model. E o Llama Index a gente vai utilizar aqui para fazer inferência em qualquer banco de dados em SQL. Pode passar, por favor. Bom, para lidar com toda essa computação e orquestração em nuvem do fine-tuning, que a Dai falou muito bem, né, que o Luiz, quando ele implementou aquilo, tem que ter muita computação envolvida, demora para rodar, às vezes cai, enfim. Para lidar com toda essa computação, muitas pessoas estão usando o Moodle. Eu não conhecia o Moodle, mas basicamente ele foi criado com o intuito de ser uma plataforma de uso geral para todos os tipos de trabalho com dados, principalmente aqueles que utilizam muitos dados, e aí que precisam de uma necessidade maior de computação. E aí eu vi uma palestra do CEO do Moodle e ele fala que a ideia é mais ou menos como a AWS, mas com uma interface mais programática, sem precisar de fazer muitas configurações. Então a ideia é só executar o código rapidinho e já sair. Então, o principal objetivo aqui de usar o Moodle é executar o código na nuvem, tá? E aí, sobre o fine-tuning, eles pegam o Moodle, né? Eles pegam o fine-tuning de um código aberto, dão uma ajustada e eles vão disponibilizar nesse repositório, que está o link do GitHub.
E aí eles dão um passo a passo de como utilizá-lo. Ele é bem estruturado mesmo. Então, basicamente, qual seria esse passo a passo para você fazer um fine tune usando o Moodle? Criar uma conta no Moodle, clona esse repositório desse link que está aí do lado, que a ideia é ser um repositório fácil de ajustar, mas você não precisa ajustar, a ideia é que você use pronto, já para uso, mas tem como ajustar. Depois de clonar, você carrega os dados do treinamento, que no nosso caso vai ser focado para fazer o fine tuning em texto para SQL. No terceiro passo, você faz o fine tuning. E, por fim, o Moodle também disponibiliza uma otimização de inferência usando o Llama Index. Então, basicamente, esses são os passos que a gente vai passar por aqui para fazer o fine tuning de texto para SQL. Pode passar para mim, por favor. Sobre o dataset. Qual dataset eles utilizaram para fazer o fine tuning? O dataset escolhido, ele é bem famoso para isso. Ele é um que está disponível no Hugging Face. E aí ele é uma combinação do WikiSQL com o Spider, que o professor comentou na aula passada, quando ele falou de texto para SQL. E basicamente esse dataset ele tem aproximadamente 78 mil dados, que consiste na estrutura do prompt, que basicamente é a pergunta em linguagem natural que o usuário vai fazer, o contexto create table e a resposta, que é supervisionado o aprendizado. Então, tem a resposta dessa pergunta que atende o usuário. Então, aqui a gente colocou a telinha, tem ali embaixo o começo desse dataset, mas eu vou mostrar do lado. Pode passar para mim, por favor? Que aqui é um exemplo de como cada linha do JSON-line está estruturada. Então, é basicamente aquilo que o professor trouxe na última aula e que esse dataset aplica. Então, você tem a primeira etapa, né, de entrada, a linguagem natural, o contexto, que é create table, né, o contexto da estrutura da tabela, que você está fazendo a pergunta, e a resposta, o retorno correto, que é a SQL query. Pode passar para mim, por favor. Obrigada. Então, a primeira etapa para fazer o fine tuning é ler esse dataset. O Moodle já disponibiliza uma função que é executada remotamente. Então, muitos dos scripts que eu vou mostrar aqui, eles não são blocos de Python exatamente como a Dai trouxe. Eles realmente são usando o Moodle que já tem as funções que são executadas. Então, basicamente, a gente vai ler esse dataset, esse JSON-line, com esse código bem curtinho. Aí, pode passar para mim, por favor, que aí a gente trouxe aqui, basicamente, esse código da leitura nos bastidores para vocês terem uma ideia de como funciona o Moodle. Então, o que aquele mini código está fazendo por trás? Ele tem alguns argumentos iniciais, que é essa parte de cima, e aí embaixo, basicamente, ele vai fazer a leitura do dataset, então ele carrega o dataset, ele vai dividir ele em treino, e ele determina aquela estrutura do dataset que eu comentei. Então, a entrada, contexto e saída, e vai escrever isso num JSON local. Então, basicamente, isso tudo que está nesse bloco de código em Python é o que o Moodle está fazendo naquela única linha de código, que a primeira é só realmente definir o dataset. Isso aí. Pode passar. Tá. A segunda etapa, depois de você ler o dataset, é de fato fazer o fine tuning. E aí o fine tuning que vai utilizar é o do LoRa config. E aí o que ele faz é basicamente dividir, que está nessa segunda etapa, é dividir o treinamento, dividir em treinamento e validação para fazer a tokenização, que é a parte que o Antônio está mostrando. Então a gente vai fazer isso. E a segunda etapa do fine tuning, pode passar para mim, por favor? Obrigada. É que a gente vai ter o prompt de entrada tokenizado e os rótulos, eles também vão ser definidos dessa mesma forma do prompt de entrada, e aí tokenizadas. E aí isso vai permitir que o modelo treine a previsão do próximo token. E aí, quando o script de fine tuning é executado, o modelo já é salvo no diretório de nuvem remoto, que está disponibilizado no Moodle. Pode passar para mim, por favor. Então, basicamente, vocês devem estar vendo na tela que são pequenas linhas de código, tá? Até no início que a gente mostrou os ingredientes dessa receita. Ele tem ali os pedaços de código que realmente são bem pequenininhos, que a ideia é fazer de uma forma rápida.
E aí, o fine tuning está finalizado e aqui a gente tem uma etapa de avaliação. Aqui, ele traz, o autor do artigo, ele traz 2 exemplos simples, simples só realmente de filtragem, que nem o exemplo que a gente iniciou a aplicação no Llama 2. Então, um exemplo simples de filtragem para comparar o modelo ajustado com o modelo base, o modelo o fine tuning e o modelo base do Llama de 7 bilhões de parâmetros. Então, o primeiro é essa pergunta de qual ano tem a Abigail no número 7, a Sofia no número 1 e a Ayla no número 5. E aí, o modelo base, ele errou novamente o mesmo erro que deu no primeiro exemplo que a gente mostrou, mas o modelo ajustado, ele já conseguiu acertar, ele fez o filtro certinho a partir do contexto da tabela que a gente deu e a pergunta em linguagem natural. Então, nesse exemplo simples, já dá para ver uma diferença entre o modelo base e o modelo ajustado. Pode passar para mim, por favor, que tem mais um exemplo. Obrigada. Aqui é a mesma coisa, também é um simples filtro, para se filtrar por 54.741 na estrutura de tabela que a gente tem de jogos. E o modelo base, ele errou de novo, o mesmo erro que tem ali no início, ele erra de novo. E, diferentemente do modelo ajustado, a gente tem o retorno correto. Então, basicamente, aqui a gente já tem uma diferença inicial dos 2 modelos, o com fine tuning, a partir da base de dados, né, do Hugging Face, com o modelo base normal, assim, do Llama de 7 bilhões de parâmetros. Pode passar para mim, por favor. E a partir desse momento, a gente tem a 4ª e última etapa, que é integrar esse modelo com o Llama Index. Então, primeiro, ele cria um arquivo de amostra de cidades, para a gente conseguir fazer essa inferência que o modelo permite a gente fazer. Então, ele cria uma amostra de cidades contendo a cidade, a população e o país, uma estrutura de tabela. Ele alimenta essa tabela com outros códigos, só não trouxe aqui, eu trouxe realmente só a estrutura para vocês terem uma noção de como ele montou. Pode passar para mim, por favor. Obrigada. E aí, com isso, com a estrutura da tabela que a gente vai testar, ele vai executar a inferência disponibilizada pelo módulo, que é aquele 4º passo que eu mostrei lá no início da receita, que é em cima do arquivo criado. E aí, a partir disso, ele já pode usar esse modelo no Llama Index para fazer a conversão de texto em SQL para bancos de dados que foi definido, que no nosso caso é o de cidades. E aí, o primeiro código ali em cima, ele faz o input um pouquinho mais complexo do que do teste de só filtro que a gente estava mostrando. Ele pergunta, né, qual cidade tem a maior população dentro dessa tabela que a gente criou de cidades. E aí, ele retorna aqui embaixo a resposta certinha, falando que com a query certinha do Select Max em cima do filtro que a gente colocou. Então, antes a gente só estava fazendo teste de filtro, agora a gente complicou um pouquinho aqui, o autor complicou um pouquinho, mas ainda assim, o modelo ajustado, ele trouxe certo, e aí, usando o benefício do Llama Index, que a gente consegue utilizar em diferentes bancos de dados, a gente consegue introduzir diferentes bancos de dados para conseguir fazer as consultas. Pode passar para mim, por favor. Sobre as conclusões do nosso trabalho, que a gente trouxe aqui, de tudo que a gente conversou, basicamente, o fine tuning, ele é bom para ensinar novos padrões, né? Esses padrões podem ser novos formatos de arquivo, novas linguagens de programação, ter novos objetivos, então, como um bate-papo, uma instrução, uma pergunta e resposta, ou esse que a gente estava comentando no final, de texto para SQL, com a melhora da sua segurança. Mas, apesar disso, desses benefícios do fine tuning, ele não é muito bom para melhorar a correção. E, para isso, o melhor, que foi o que o Antônio estava falando lá no começo da apresentação, o RAG ele vai ser bem melhor para isso. Né? A estratégia de utilizar o RAG ele é bem melhor do que o fine tuning para promover essas correções. E aí, por fim, principalmente, que eu acho que era o objetivo daqui, é que, de fato, a utilização dos LLMs com o Kelora gera modelos bem mais poderosos e de baixo custo, como a Dai apresentou para a gente, deu para fazer no Colab, o que eu trouxe aqui também do artigo.
só que usando o Moodle, que é uma plataforma externa. Também dá para fazer um fine tuning usando o Lora e o Kelora de uma forma fácil, não muito custosa, que nem como a gente estava vendo, né, nos outros contextos. E é por isso que essa temática ela tem um futuro bem promissor nessas pesquisas acadêmicas. Tá? Pode passar. Essas foram algumas das referências, a gente vai completar um pouquinho mais para antes de colocar no Drive, tá, professor? Para ter certinho. E obrigada.